Se você tem entre 18 e 35 anos, essas provavelmente serão as eleições mais importantes da sua vida. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Bom, eu comecei a refletir muito sobre isso e comecei a refletir muito sobre essas eleições e fazendo uma leitura de como o mundo está hoje em dia e tentando entender como isso pode impactar a vida do brasileiro médio, daquele cara que só pensa em construir uma família, em ter um emprego minimamente digno, e aí digno no sentido financeiro, vamos colocar assim, né, que ele consiga dar uma vida digna, né, para sua família e tudo mais. E tentando fazer uma leitura dos tempos e tentando fazer uma leitura do que a sociedade como um todo, né, está tendendo a ir, eu cheguei a algumas conclusões e essa é uma delas, né? De que se você tem entre 18 e 35 anos, essas eleições serão as mais importantes para a sua vida. Porque essas eleições, elas vão definir muito do que a gente vai viver enquanto geração, né? Se a gente considerar, tudo bem que quem tem 18 e quem tem 35, né, quem está nesses extremos são de gerações diferentes, mas se a gente colocar que tem quem tem entre 18 e 35 anos, daqui a 30 anos ainda vai estar vivo e ainda vai estar aqui nesse país, a gente percebe então que quem está nessa faixa etária precisa pensar, porque essas próximas eleições provavelmente definirão, né, como serão os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Isso porque o mundo está mudando e você precisa tomar decisões rápidas a respeito dessa mudança do mundo. E isso é fato, tá? Para onde o mundo está mudando? Bom, a gente tem algumas tendências. Essas tendências sempre se realizam? Não necessariamente. Algumas vezes o vento pode parecer que vai soprar para um lado e soprar para o outro, mas a gente precisa começar a entender para onde ele está indo e seguir essas orientações para que a gente não demore demais a tomar decisões e acabe ficando para trás, como muitas das vezes o Brasil ficou. Né? Em algumas das coisas o Brasil foi vanguarda, em outras coisas o Brasil fica para trás e perde muitas oportunidades. Mas falando um pouco sobre essas tendências, né, do mundo, a gente consegue perceber que os tempos eles estão indo em uma direção e a gente, enquanto brasileiro, precisa perceber isso. Primeiro, né, uma coisa que eu já percebo e que impacta muito a vida do brasileiro, porque durante muito tempo o brasileiro sempre sonhou em melhorar de vida indo para fora, né? Então, eu acho que muito a partir ali de 2013, 14, 15 e com aqueles escândalos de corrupção e tudo mais, eu acho que isso desanimou legal o brasileiro e eu acho que a partir daí, ou se intensificou aí, essa onda de, cara, o Brasil acabou e para eu mudar de vida eu preciso, sei lá, ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá ou ir para a Europa, né, para tentar uma vida melhor, ganhar em dólar, ganhar em euro. É, às vezes aqui no Brasil, eu formado ganho menos do que se eu for para a Europa ou para os Estados Unidos e trabalhar como garçom ou trabalhar como babá ou qualquer coisa desse tipo, né? E o brasileiro começou a ter esses sonhos. Eu tive muitos amigos assim, né, que sonhavam em não, cara, eu vou acabar aqui o meu colégio, eu vou acabar minha faculdade e vou, ou então, pô, vou trabalhar para juntar dinheiro, vou vender o meu carro, vou vender minha moto e vou para fora. Vou mudar de vida lá porque o Brasil já era e tal. Só que a gente está vendo uma tendência no mundo, e como eu repito, né? É uma tendência, a coisa não necessariamente vai para esse lado, mas é igual aqueles joguinhos de carros antigos, sabe? Que o jogo ia apontando a direção para onde você tinha que ir com uma setinha. É mais ou menos isso. A setinha do mundo hoje, ela tá tendendo a não gostar tanto de imigrações. A gente vê esse movimento muito forte nos Estados Unidos, com o ICE, por exemplo, né? Na Europa você já tem vários movimentos ultranacionalistas, né? Muito ligados a uma galera mais extremista, né? E
isso acaba, isso pode acabar pegando pessoas que não necessariamente são tão extremistas, né? Mas que muitas das vezes compram a ideia porque começam a observar ao seu redor e aí começam a escutar coisas e aquelas coisas começam a se conectar e a fazerem sentido e não necessariamente elas são verdades ou são falsas, mas para uma pessoa acreditar em algo, aquilo não necessariamente precisa ser verdade. Aquilo só precisa fazer sentido. Então ela ouve o discurso, ela olha para a realidade e ela percebe que aquele discurso se conecta com a realidade. Aquele discurso pode ser verdade? Sim. Mas pode ser que não seja? Pode ser que não seja. Mas isso pouco importa. O que importa é que aquela pessoa se conectou com aquilo. E a partir do momento que a pessoa fez aquela conexão entre a realidade dela e o discurso, e ela comprou aquilo, aquilo fez sentido para ela, cara, já era, né? E não importa se é verdade ou não. Então, a gente percebe que a tendência em muitos países que a gente considerava como sendo uma fuga para o Brasil, né, imigrantes em geral, principalmente imigrantes não europeus ou não da elite, né, do que a gente considera como a elite de países assim que são desenvolvidos e tudo mais, a gente vê que cada vez mais eles têm recebido imigrantes com menos carinho, com menos vontade, né? Em alguns lugares, o imigrante médio, né? O cara, sei lá, o latino, o, algumas regiões da Ásia ali, tipo o indiano, é, o árabe, enfim, os norte-africanos, os africanos, enfim. No geral, eles têm sido menos recebidos, né? Com menos apreço do que era antigamente, né? E a tendência do mundo é cada vez mais você ter dificuldade em, cara, se estabelecer e morar no Brasil, e morar no Brasil, ó, e morar em outro país, né? Então vai ser cada vez mais difícil você ir para os Estados Unidos, você ir para um Canadá, você ir para uma Europa. Ah, é impossível? Óbvio que não. Se você tem um sonho de ir, cara, e é teu sonho, cara, obviamente ainda vão existir oportunidades. O problema é que tem muita gente que vai e nem é o sonho da pessoa. Às vezes é uma situação de momento, num desespero momentâneo ou com uma raiva momentânea e a pessoa acaba tomando uma decisão ali e meio que vai. Tanto que um monte depois volta, entendeu? Porque acabou tomando uma decisão ali meio que em cima da hora. Eu acho que para. Porque o cara que tem sonho, ele vai correr atrás, ele vai dar um jeito, ele vai conseguir uma bolsa, ou vai fechar um contrato com uma empresa que consegue fazer essa conexão mais fácil, então ele vai dar um jeito de ir. Agora, o cara que não tem sonho, esse cara que olhou para a situação do Brasil e falou, cara, aqui não vai dar, eu preciso meter meu pé, para esse cara vai ser cada vez mais difícil, né? Porque ele não vai ter dinheiro, ele vai ir com pouco dinheiro, e aí ele não vai conseguir ficar lá muito tempo, o visto dele vai ser um visto talvez de turista e talvez ele tenha que ficar ilegal, porque talvez ele não vai conseguir um emprego tão fácil, né? Os vistos de estudante talvez fiquem mais difíceis, enfim. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Se é mais difícil você sair do Brasil para ir para um país desenvolvido, ou que a gente acredita que a gente terá uma qualidade de vida melhor, em vários deles você tem mesmo, né, do ponto de vista de qualidade de vida do que aqui no Brasil. Se é mais difícil você ir para esses países, logo o Brasil passa a ser a única solução de muita gente. E se o Brasil passa a ser a única solução de muita gente, esse país e as pessoas que estão nesse país precisam começar a se levar a sério. Entendeu? Precisam começar a levar o país a sério. Um segundo motivo seria, cara, a gente tá vendo aí, mais uma vez, né, essa setinha que vai indicando os ventos para onde o, o mundo tá indo, né? O Zeitgeist, a gente vai ver que há também uma questão relacionada a um enfraquecimento da democracia, né? Saiu uma pesquisa aí falando que apenas 30%, né, dos países ainda estão debaixo de uma democracia que seja considerada aceitável para boa, né? E a maioria dos países ou estão em um país ditatorial ou em uma democracia falsa, né? Enfim. E aí, nessa pesquisa, inclusive, o Brasil é considerado um país que está numa democracia boa, né? Mas aí também você vai ver e você vai ver muita gente falando que o que a gente vive no Brasil não é uma democracia, então vai ter esse debate. Mas o que eu quero falar aqui é que a gente está vendo, né,
uma tendência do mundo em ir para algum outro regime menos democrático para os próximos anos, né? Você já vê, por exemplo, né, pessoas influentes nos Estados Unidos, é, principalmente pessoal é, da área de tecnologia, que vão defender uma ideia de uma tecnocracia, né, de uma elite tecnológica e intelectual que controlaria, né? Você já tem muitos países, como no Oriente Médio, como na China, que vivem sobre um regime é, menos democrático, pelo menos no sentido liberal da coisa, né? Pelo menos no sentido que a gente se habituou a ter aqui no Ocidente, né? E aí eu tô fazendo esse disclaimer falando principalmente da China, na verdade só da China, porque de fato no Oriente Médio ali a coisa não tem muito como se desculpar, mas eu já vi algumas pessoas que eu gosto de escutar falando sobre a China e explicando, né, sobre os modelos da China e algumas pessoas inclusive acreditam que é uma democracia melhor, mais plena ou mais justa, né, do que a do Brasil. Então vai ter esse debate, mas com certeza é uma forma de governo diferente do que a gente está acostumado, né, diferente do que a gente cresceu aprendendo ser o certo, né? A gente vai ter, como eu já ligado a essa questão da democracia também, o enfraquecimento do mundo liberal, né? Então a tendência é que você tenha cada vez mais movimentos nacionalistas, atitudes nacionalistas de países fazendo uma proteção do seu próprio território, do seu próprio desenvolvimento e em busca disso, né, sem depender ou da ajuda de outros países, ou do investimento de outros países, né, muitas das vezes. E você, a tendência é que você cada vez mais veja um Estado dentro desses países mais forte, né, estabelecendo mais o seu controle para o desenvolvimento do país, que pode gerar muitas coisas boas e pode gerar muitas coisas ruins. Então, essa leitura dos tempos faz entender que o Brasil, para o brasileiro, vai se tornar a sua solução. Porque se eu não posso mais sair, eu preciso mudar aqui. E se o vento do mundo está mudando para fora, para outros países, uma hora isso vai chegar no Brasil. E a pergunta é, quando chegar no Brasil, como nós iremos reagir a isso? Como nós iremos lidar com essas mudanças do mundo? Nós vamos rejeitar, nós vamos nos adaptar, nós vamos tentar uma outra solução, enfim. Então, o brasileiro ele precisa, e principalmente dentro dessa faixa etária, porque é quem vai ser as pessoas ativas, o brasileiro ativo daqui a 30 anos vai ser o cara que está entre 18 e 35 anos hoje. Então, principalmente esse cara, ele precisa levar a sério o país. Ele precisa parar de chamar o Brasil de bostil, ele precisa parar de falar, cara, quer saber, o Brasil acabou, eu vou sair daqui. Não, ele precisa levar a sério esse país, porque talvez, da forma que o mundo está, seja o único país que ele vai ter para morar. E é melhor que aqui seja um bom país, que seja um país seguro, que seja um país desenvolvido, que seja um país que tenha um pleno emprego, que seja um país que você tenha liberdade de fazer suas coisas, que seja um país que tenha uma justiça que é justa, que é boa, mas ao mesmo tempo que é punitiva com os maus. Então isso precisa ser levado em consideração e ser levado a sério. Então, se você tem entre 18 e 35 anos, eu acho que o que fica pra você e pra mim, né, porque eu tô dentro dessa faixa etária, é, cara, a gente precisa parar de votar em político de internet, cara. Para de votar no político que faz discurso bonito e posta no Instagram. Não, olha como é que ele defende os valores A, ou olha como ele defende os valores B. E eu digo isso de direita e de esquerda, cara. Porque a maioria dos políticos de direita e de esquerda, dos dois, eles não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada. Eles estão simplesmente fazendo um discurso na internet para ganhar voto de bobo. Então é o cara que tá lá vendo o videozinho e fala, olha só, esse aí me defende, ou esse defende o povo, esse defende os cristãos, esse defende os valores tradicionais da família brasileira, ou então esse defende o povo, o trabalhador, e vão ficar nisso. E nenhum deles na prática estão fazendo nada porque eles vivem de discurso. A maioria desses deputados que
são famosos na internet, se você for pegar, e eu já vi alguns levantamentos sobre isso, são os que menos aprovam projetos. Esses caras que ficam discursando em congresso, fazendo um discurso bonito, dizendo defender aquilo, aquilo outro e tal, são os que menos aprovam, porque eles vivem de discurso, porque eles não precisam fazer nada para ganhar voto. Por quê? Porque só eles fazerem um discurso bonito já é suficiente. O problema é que discurso bonito não vai fazer sua rua ser asfaltada, discurso bonito não vai fazer você não ser assaltado na porta da sua casa. Discurso bonito não vai fazer você ter um serviço de saúde de qualidade quando você precisar ou quando alguém da sua família precisar. De nenhum dos lados, nem da direita nem da esquerda. Então, se você tem entre 18 e 35 anos, você precisa começar a levar a política a sério para além de discurso. É ver as ações práticas. Se o cara é um novo candidato, é olhar se o que ele está falando são apenas jargões ou se ele tem uma metodologia. Será que o que ele está falando, ele tem um plano de como fazer? Ah, vamos acabar com a violência. Pergunta para ele como. Vê se ele explica como ele vai fazer. Como ele vai, qual é o plano dele? Ou ele só está falando um jargão. E se ele já é um político que já está aí no cargo há muito tempo, pergunta. Pergunta não, né? Olha, pesquisa o que ele já aprovou. Se o cara está lá há 4, 8, 12, 16 anos no poder e tá fazendo discurso A ou B, dá uma olhadinha lá nos projetos, nas pautas que ele levanta, nos projetos que ele aprova. Vê se esse cara realmente trabalha, vê se esse cara tá lá lutando por alguma coisa, vê se esse cara tá aprovando projeto, ou se ele só tá vivendo de discurso na internet. Porque do jeito que o mundo tá, o Brasil, cara, para muitos brasileiros, claro que sempre vai ter aqueles, como eu já falei, ou o cara que tem muito sonho, ou o cara que tem muito dinheiro, que vai conseguir. Mas o Brasil, cada vez mais, para o brasileiro médio, vai ser a única solução. O que para mim é muito bom, porque eu não tenho nenhuma pretensão de sair daqui. E que mais brasileiros queiram e gostem de estar no seu país e não queiram sair para fora e nem precisem ir para fora. Mas para isso acontecer, é preciso que esse país seja levado a sério. Seja levado a sério na ciência, na saúde, e faz discursinho na internet de qualquer lado que seja. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui o que você pensa sobre o assunto, beleza? E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!